O Jutsu Proibido de Hyakagure é uma técnica usada por Deidara, da Akatsuki. Essa técnica permite ao usuário moldar seu chakra em materiais, dando-lhes o poder de moldar, controlar e até mudar o tamanho de objetos, minúsculos a absolutamente massivos. Uma vez que o chakra é infundido, o objeto pode ser usado para diferentes jutsus. Deidara roubou essa técnica enquanto procurava pela arte suprema e a misturou com seu Kekkei Kenkai, de liberação de explosão, para criar sua argila explosiva, que é característica. Deidara também usou esse Kinjutsu em sua batalha contra Sasuke, com sua técnica suprema C0, que basicamente usa o próprio corpo como uma bomba e é destinada a ser um último recurso. Deidara exibe esta boca costurada em seu peito, a qual ele abre para alimentar um grande pedaço de argila. Como a boca está ligada diretamente ao seu coração, ela começa a acumular uma tonelada de chakra, enquanto puxa energia continuamente, direto dos meridianos do coração até a sua detonação. Seu chakra então se espalha pelas veias, que se comprimem em uma esfera que se abre e eventualmente explode, produzindo uma explosão mortal cobrindo um raio de explosão de 10 km. Sekiei, uma fabricação criada a partir do material genético do Zetsu branco, também obteve a transformação da natureza que lhe garante acesso à liberação de explosão após ser implantado com argila explosiva, permitindo-lhe também usar esse jutsu de maneira semelhante. As bocas nas mãos e no peito de Deidara são provavelmente resultado do uso desse jutsu proibido, embora Sekiei não as tivesse. Medo da Terra Rancorosa, um Kinjutsu da Vila Oculta da Cachoeira, e foi roubado por Kakuzu da Akatsuki antes de deixar a vila. O medo da Terra Rancorosa basicamente transforma o corpo do usuário em algo como uma boneca de pano, mantida unida por fios negros grossos. Com ele, Kakuzu podia remendar quaisquer ferimentos em si mesmo, ou em outros, e até reconectar membros decepados com ele. Ele também podia separar partes do seu próprio corpo, controlá-las remotamente e juntá-las novamente quando necessário. Mas esses fios não eram apenas para cura, eles também podiam abrir o corpo de seu alvo, roubar seus órgãos e fundi-los ao seu próprio para estender sua vida. Kakuzu geralmente usava a técnica para roubar corações, mantendo até 4 extras armazenados em máscaras nas costas, o que lhe dava acesso a diferentes jutsus elementais, incluindo fogo, relâmpago, água e vento. Ele podia até liberar esses corações de seu corpo, permitindo que formassem membros cobertos por fios maciços ou criaturas monstruosas com as máscaras como rostos. Essas máscaras podiam se mover e lutar por conta própria, lançando poderosos ataques de chakra elemental. Se Kakuzu fosse morto, um de seus corações sobressalentes poderia pular de volta para o seu corpo e revivê-lo. Então você teria que matá-lo pelo menos 5 vezes em uma luta para realmente derrubá-lo. Um de seus corações foi perfurado pelo corte relâmpago de Kakashi. O segundo foi destruído não intencionalmente por Hidan. E seus 3 corações restantes foram destruídos por Naruto. Sem nenhum coração utilizável sobrando, Kakashi conseguiu acabar com ele. Lotus Reversa. Técnicas que podem prejudicar seriamente o usuário são frequentemente consideradas proibidas, e a Lotus Reversa é uma delas. Rock Lee aprendeu essa técnica com seu mentor, o Gai, mas ela deve ser usada apenas como último recurso devido ao quão perigoso é. Esse movimento requer a abertura de pelo menos 3 dos 8 portões, o que remove os limites naturais do corpo e leva o usuário a velocidades insanas, e é uma técnica que abordaremos mais tarde. Mas a Lotus Reversa vem com um grande risco. A técnica pode exaurir o usuário a ponto de ele mal conseguir se mover ou até mesmo ficar inconsciente depois. Uma vez que os portões estão abertos, o usuário se torna tão rápido que é difícil até de ver seus movimentos, atacando o alvo de todos os lados e lançando-os para o ar. Quando Rock Lee usou isso contra Gaara, nem mesmo o escudo de areia automático de Gaara conseguiu acompanhar. Os ataques de Lee envolveram Gaara em suas bandagens, o que permitiu a Rock Lee posicioná-lo para um golpe final e o mandou colidir contra o chão. A pura força e velocidade da Lotus Reversa a tornam incrivelmente poderosa, mas se o inimigo sobreviver, o usuário fica completamente vulnerável.
Os selos amaldiçoados do céu e da terra de Orochimaru são uma versão mais distorcida de um jutsu existente. O que torna seu selo amaldiçoado especial é que ele contém células de jugo. Jugo tem a habilidade de absorver energia natural e transformar seu corpo para a batalha. Orochimaru experimentou com essa habilidade para criar diferentes versões do selo amaldiçoado. As versões mais completas eram os selos amaldiçoados do céu e os selos amaldiçoados da terra. O selo amaldiçoado do céu dá ao usuário um enorme aumento de chakra, provavelmente alimentado por senjutsu ou energia natural, e aprimora suas habilidades físicas. Orochimaru deu a Sasuke este mesmo selo durante a segunda fase dos exames Chunin, e quando Sasuke ativa seu segundo nível, ele fica tão forte quanto a forma de uma cauda de Naruto. Anko também tinha esse selo quando era aluna de Orochimaru, e ela o reativou brevemente quando lutaram na Floresta da Morte que os heróis o selassem novamente. O selo amaldiçoado da terra, que foi dado a Kimimaro, aumentou seu chakra, força física e ninjutsu. No segundo nível, ele podia até se fundir com suas próprias lâminas de osso, permitindo-lhe lançar ataques surpresas dos pontos cegos de seus inimigos, e sua cura melhorava, com a carne rasgada se regenerando instantaneamente quando ele se transformava. Tarjas explosivas de multiplicação mútua é outro jutsu mortal inventado por Tobirama Senju. É uma técnica aterrorizante que geralmente é combinada com o Edo Tensei, o jutsu de reanimação, sobre o qual também falaremos em um certo momento. Esse jutsu é projetado para aqueles trazidos de volta à vida com o Edo Tensei, usando tarjas explosivas especiais para criar uma cadeia infinita de explosões. O corpo do indivíduo reencarnado age como um meio para o papel que explode e cria ainda mais tarjas no processo. Então, basicamente, transforma seus corpos em bombas de papel que continuam detonando quase infinitamente devido à propriedade regenerativa do Edo Tensei. Isso leva a um ciclo contínuo de explosões, das quais pode ser quase impossível escapar. Embora indivíduos vivos possam usar essa técnica, ela é incrivelmente perigosa e geralmente resulta no sacrifício de sua própria vida, e é por isso que é classificada como proibida. Jutsu Muto das Cobras Gêmeas é uma técnica ensinada a Anko por Orochimaru, quando ela era sua aluna. Basicamente um movimento de duplo suicídio. O usuário agarra a mão do alvo e os força a ajudar a realizar o seu selo de mão. Uma vez feito isso, tanto o usuário quanto o alvo devem morrer. Quando Anko tenta usar isso em Orochimaru, ela apunhala a mão dele na dela para que ele não possa escapar enquanto ela inicia o selo de mão. Mas acontece que Orochimaru estava usando um clone das sombras, e Anko para o jutsu bem a tempo antes de acabar se matando. Na verdade, nunca vemos o jutsu funcionar na série. No guia oficial é mostrado como duas cobras envolvendo o usuário e o alvo mordendo o pescoço um do outro antes de detonar. Reencarnação da própria vida é um jutsu criado pela Brigada de Marionetes em Sunagakure e permite ao usuário dar vida a outros usando sua própria força vital. Originalmente, destinava-se a dar vida a marionetes para torná-las melhores em batalha. O usuário canaliza todo o seu chakra como um meio e transfere sua força vital para o alvo. Pode ser usado tanto em vivos quanto em mortos, mas com resultados diferentes. Se usado em alguém que ainda está vivo, pode curá-lo de um ferimento fatal, embora deixe o usuário completamente drenado. Se usado nos mortos, o usuário morrerá em troca de reviver a outra pessoa. Chiyo, da Vila da Areia, é a única pessoa que vimos usar essa técnica. Ela trouxe Gaara de volta à vida depois que a Akatsuki o matou extraindo a sua biju de uma cauda dele. Sentindo-se culpado por selar Shukaku dentro de Gaara, em primeiro lugar, Chiyo usou essa técnica para espiar. No entanto, ela não tinha força vital suficiente para revivê-lo totalmente sozinha. Então Naruto interveio e emprestou seu chakra, permitindo que ela salvasse Gaara, embora isso tenha custado a sua vida. Como Chiyo era a única usuária conhecida dessa técnica, acredita-se que ela tenha se perdido quando ela morreu. O selo da força de uma centena é um poderoso jutsu que remonta à era de Hagoromo, e tanto Tsunade quanto Sakura são bem
conhecidas por usá-lo. A técnica permite que ninjas médicos armazenem chakra em um ponto por um longo período de tempo e, em seguida, liberem tudo de uma vez quando necessário. Mas é difícil de executar porque requer um controle de chakra extremamente preciso para acumular e armazenar tanto chakra. Normalmente, o chakra é armazenado em um ponto específico do corpo, geralmente a testa, formando um selo em forma de losango. Sakura levou cerca de 3 anos para armazenar chakra suficiente para criar seu próprio selo, que foi impressionante considerando quão difícil é dominar. Uma vez liberado, o selo se espalha pelo resto do usuário ou envolve seu corpo, bombeando o chakra armazenado para dentro dele e aumentando seu poder significativamente. O selo permanece permanentemente em sua testa, permitindo que usem seus efeitos sempre que precisarem. Também está ligado a Leite Katsuyu, a invocação da lesma gigante, permitindo ao usuário realizar cura em massa ou se comunicar com a lesma por longas distâncias. A força das habilidades de Katsuyu depende diretamente de quanto chakra está armazenado no selo. Tsunade e Sakura usam esse chakra armazenado com o Jutsu Criação do Renascimento, que cura seus ferimentos automaticamente sem a necessidade de selos de mão. O selo também amplifica sua força física, como visto quando Sakura enfrentou os clones das 10 caudas durante a guerra. Tsunade também explora o chakra do selo para manter sua aparência jovem. Fúria é uma técnica exclusiva do anime, tão poderosa que pode criar uma explosão massiva grande o suficiente para destruir uma vila inteira. Foi criada por En e sua neta Hotaru teve a técnica implantada em suas costas. Para ativar a técnica, o usuário primeiro tem que reunir 1 tonelada de chakra usando a liberação de técnica de vida proibida estilo Tsushigumo, criação do céu e da terra. Por causa de quão destrutiva ela poderia ser, o terceiro Hokage a rotulou como uma técnica proibida para proteger a vila. E claro, embora a fúria seja insanamente poderosa, o Takata conseguiu absorver todo o seu poder e destruí-la usando seu modo besta com cauda. Para manter todos seguros, depois que a fúria foi declarada um Kinjutsu, o terceiro Hokage e En concordaram em um tratado de que Konoha ajudaria o clã Tsuchigumo em tempos de necessidade. O método do pavão misterioso. Outra técnica exclusiva do anime que carrega um preço terrível é o método do pavão misterioso, da Vila Oculta da Estrela. Esse jutsu está vinculado a um meteorito estranho que caiu na vila há 200 anos antes, o qual emite uma radiação poderosa capaz de amplificar o chakra do usuário a níveis sobrenaturais. Ao meditar com a estrela, o ninja pode manifestar seu chakra fisicamente na forma de penas de pavão roxas. Podem ser moldadas em bestas, asas para voo ou até mesmo cordas para combate. Akahoshi, o vilão desse arco, usou isso para tentar tornar sua vila uma das 5 grandes nações. No entanto, a técnica foi banida pelo terceiro Hoshikage, porque a radiação da estrela é altamente venenosa. Quanto mais o usuário treina, mais seus órgãos internos deterioram, levando a uma morte lenta e dolorosa, muito parecido com uma doença terminal. Natsuhi e seu marido foram vítimas dessa maldição enquanto tentavam dominar o poder para proteger sua vila, provando que esse poder das estrelas era na verdade uma sentença de morte. A reencarnação do cadáver vivo é um Kinjutsu criado por Orochimaru para transferir sua alma para o corpo de outra pessoa, tornando-o essencialmente imortal. A ideia é que ele se mude para um corpo novo e mais forte antes que o atual comece a falhar. Ao fazer isso a cada poucos anos, ele pode continuar vivendo, contando que continue encontrando hospedeiros adequados. Orochimaru só pode usar essa técnica uma vez a cada 3 anos. À medida que seu tempo em um corpo hospedeiro se aproxima do fim dos 3 anos, o corpo começa a rejeitá-lo e ele tem que mudar para um novo. Mas se ele encontrasse o hospedeiro perfeito, poderia teoricamente permanecer no corpo por toda a vida. Isso explica porque ele estava tão focado em preparar Sasuke e Kimimaro
como potenciais hospedeiros. Quando Orochimaru está pronto para realizar a transferência, ele troca de pele de seu corpo atual para revelar sua verdadeira forma, uma enorme cobra branca composta de cobras menores. Ele então engole o novo hospedeiro e os leva para um plano mental onde ele essencialmente domina a mente deles. O corpo da cobra morre e a alma de Orochimaru assume o novo corpo. As almas dos hospedeiros anteriores permanecem dentro dele, ainda vivas de certa forma, mas suprimidas. Essas almas podem ressurgir potencialmente se o chakra de Orochimaru ficar muito baixo, como visto quando Sasuke usou a maior parte de seu chakra e Orochimaru quase reapareceu usando a técnica das 8 ramificações. Uma vez que ele está em um novo corpo, Orochimaru o modifica para se alinhar com suas habilidades de cobra, permitindo que ele se estique, cure rapidamente e até reconecte partes do corpo decepadas. Isso permite que ele sobreviva por mais tempo se não conseguir encontrar um novo hospedeiro imediatamente. Depois que Sasuke o reviveu usando o método de liberação do mal, que envolvia a carne modificada de Kabuto, Orochimaru contornou o processo usual e se transferiu para um clone de Zetsu branco. Izanami é um dos jutsus mais poderosos e proibidos da história dos Uchiha, e usá-lo tem um preço enorme. Você perde a visão em um dos seus olhos para sempre. É um Kenjutsu que prende o alvo em um loop, fazendo-o reviver os mesmos momentos repetidamente. O truque é que esse loop é baseado em sensações físicas compartilhadas entre o usuário e o alvo. Itachi usou o Izanami durante a sua luta contra o Kabuto, na Quarta Grande Guerra Ninja. Mesmo que percebam o que está acontecendo, não podem escapar tentando agir de forma diferente, que a ilusão se adapta às suas mudanças e os mantém presos. A única maneira de sair desse loop infinito é o alvo acertar a realidade de suas ações e aceitar seu destino. É um jutsu severo que força o alvo a enfrentar suas escolhas e a aprender com elas. Caso contrário, ficarão para sempre presos. Izanagi é um doujutsu do clã Uchiha e é a contraparte do Izanami, mas com um propósito completamente diferente. Enquanto o Izanami prende o alvo em um loop pré-determinado, o Izanagi permite ao usuário reescrever a própria realidade, transformando eventos reais, como ferimentos fatais ou até mesmo a morte, em ilusões, substituindo-os por uma versão ilesa de si mesmos. A maioria dos Uchihas utilizava essa técnica como um último recurso para sobreviver, basicamente desfazendo a morte, ao tratá-la como uma ilusão. Tanto, o uso do Izanagi possui um alto custo, a perda permanente da visão do olho Sharingan utilizado. Madara Uchiha usou o Izanagi após sua luta contra Hashirama Senju, programando a técnica para ativar após sua morte. De forma, ele conseguiu reescrever a realidade e retornar à vida. No entanto, mesmo sendo um Uchiha, o uso do Izanagi exigia uma quantidade absurda de chakra. Porém, o uso mais grotesco e extremo da técnica veio de Danzou. Sendo um Uchiha, ele implantou 10 Sharingans em seu braço direito, combinando-os com as células de Hashirama para aumentar sua resistência. Permitia que Danzou estendesse a duração do Izanagi para aproximadamente 1 minuto por olho. Durante sua luta contra Sasuke, ele usou esses olhos como vidas extras, sacrificando-os um a um para reescrever sua morte repetidas vezes, até que seu estoque de Sharingan se esgotasse. Obito, por possuir um controle melhor das células Senju, conseguiu manter o Izanagi ativo por períodos mais longos. Justamente por causa do abuso dessa técnica, que o Izanami foi criado como um meio de punir e corrigir Uchihas que utilizavam o Izanagi de forma irresponsável. Selo amaldiçoado de erradicação da língua. Falando em selos amaldiçoados e controle absoluto, temos o selo de erradicação da língua, uma ferramenta cruel usada por Danzo. Danzo colocava esse selo na parte de trás da língua de cada membro da sua organização secreta, a Anbu Raiz, incluindo o Sai. O objetivo não era dar poder, mas garantir o silêncio absoluto. Se um membro da Raiz tentasse falar qualquer coisa sobre Danzo, sobre a organização ou seus segredos, o selo ativava instantaneamente, paralisando o corpo inteiro do usuário e impedindo-o de mover um músculo ou emitir som. Era a maneira perfeita de evitar vazamento de informações, garantindo que seus agentes levassem os segredos para o túmulo. Curiosamente,
Esse jutsu é um dos poucos que tem uma condição de liberação automática. Quando Danzo morreu em sua luta contra Sasuke, os selos desapareceram das línguas de todos os membros da raiz, libertando-os finalmente de seu controle póstumo. O selo consumidor do demônio morto é um jutsu poderoso, mas mortal, criado pelo clã Uzumaki, que invoca um Shinigami, que é o deus da morte na cultura japonesa. Para selar completamente a alma de um alvo, o conjurador também perde sua alma no processo, tornando um último recurso sério. Minato o usou pela primeira vez durante o ataque de Obito à Vila da Folha, selando metade da 9 caudas dentro dele, e a outra metade em Naruto. Hiruzen Sarutobi também o usou durante a invasão de Orochimaru, para selar os braços de Orochimaru e impedi-lo de usar jutsus novamente. Uma vez que o invocador termina o selo de mão, Shinigami aparece e cria um selo amaldiçoado que dá ao invocador o poder de prender a alma do alvo. A mão do Shinigami sai do corpo do invocador e agarra a alma do alvo, congelando-o no lugar, cancelando qualquer jutsu que esteja usando. Com o alvo imobilizado, o invocador pode puxar e selar sua alma, mas a alma do alvo acaba trancada dentro do corpo do invocador. Uma vez feito, o Shinigami devora lentamente a alma do invocador, levando-o à sua morte. Nem a alma do invocador nem a do alvo vão para a vida após a morte. Em vez disso, ficam presas no estômago do Shinigami para sempre, lutando entre si pela eternidade. A única maneira de libertar uma alma do Shinigami é usando a liberação do selo consumidor do demônio morto. Para isso, alguém tem que usar a máscara do Shinigami, o que faz com que seja possuído pelo Shinigami. Se cortarem o estômago, o Shinigami faz o mesmo, libertando quaisquer almas presas dentro dele. No entanto, há uma desvantagem: a máscara não protege o usuário de morrer por causa de seu próprio ferimento. Quando Orochimaru usou isso para restaurar seus braços, ele sobreviveu trocando de corpo. Depois de libertar as outras almas, Orochimaru foi até capaz de realizar o jutsu de reanimação. Os 8 portões internos são pontos de chakra ao longo do sistema de caminhos de chakra do corpo, que agem como limitadores. Esses portões existem para evitar que as pessoas usem muito chakra e danifiquem seus próprios corpos, mas com o treinamento certo, uma pessoa pode aprender a destravar ou abrir os portões. Cada portão que abre permite que mais chakra flua através deles, aumentando sua força e velocidade. No entanto, abrir os portões vem com um preço, exige um grande esforço do corpo e até os primeiros portões podem causar fadiga ou ferimentos. No pior caso, como abrir o portão final, o usuário morre porque seu corpo não aguenta o imenso chakra fluindo através dele. Apenas algumas pessoas na série foram capazes de abrir todos os 8 portões. Might Dai passou 20 anos treinando para dominá-los e passou uma regra estrita para seu filho Gai: abrir portões apenas ao proteger alguém importante o suficiente para arriscar sua própria vida. Então passou essa regra para o seu próprio aluno, o Rock Lee. Se sacrificou abrindo o 8º portão, conhecido como o Portão da Morte, para salvar Gai dos 7 espadachins da névoa. O portão está localizado no coração, e para abri-lo, os usuários perfuram o peito com o polegar para forçar o chakra ali. Uma vez aberto, seus corações bombeiam na capacidade máxima para lhes dar um poder 100 vezes maior do que sua força normal, que é ainda mais forte do que os 5 Kages combinados. Mas é claro, é um poder mortal. Eventualmente, o corpo do usuário aquece tanto que queima de dentro para fora, e depois vira cinzas completamente. Gai usou os 8 portões durante sua luta contra Madara. Havia acabado de ganhar o poder dos 6 caminhos e se tornou aparentemente imbatível. Mas Gai quase o matou, destravando seu portão final e acessando o taijutsu de alto nível, como o Elefante do Anoitecer e o Gai Noturno. Madara sucumbe ao poder esmagador dos 8 portões, mas infelizmente ele acaba saindo vivo, porém temos aquela cena épica que o Madara declara que o Gai é o ninja mais forte de todos. Naruto mais tarde salva o Gai da morte com a liberação Yin Yang, mas a perda de sua perna e o dano ao seu corpo o deixam uma cadeira de rodas pelo resto de sua vida. Quanto a Rock Lee, ele também dominou todos os 8 portões na idade adulta, mas nunca usou o 8º portão. A reencarnação do mundo impuro, também conhecida como Edo Tensei, é uma técnica proibida que traz os mortos de volta à vida. Foi originalmente criada por Tobirama Senju, mas ele nunca a completou totalmente.
Orochimaru mais tarde encontrou o jutsu e o aprimorou, enquanto Kabuto quase o aperfeiçoou. Para realizar esse jutsu, o usuário precisa de algum DNA da pessoa que deseja trazer de volta, que eles espalham em um pergaminho especial. A alma da pessoa morta também precisa estar na terra pura, e um sacrifício vivo é necessário como recipiente para a alma reencarnada. Uma vez ativado o jutsu, o corpo do sacrifício fica coberto de poeira e cinzas, transformando-o na pessoa sendo revivida. O processo é doloroso para o sacrifício e, embora eles ainda estejam tecnicamente vivos, seu corpo não é mais deles. Uma vez que a alma reencarnada é liberada, o sacrifício morre automaticamente. Indivíduos reencarnados podem ser convocados de duas maneiras. Podem viajar para o local a pé ou trazidas em caixões que aparecem onde for necessário. Quando convocados pela primeira vez, parecem um pouco deteriorados, mas o invocador pode restaurar sua aparência e plantar um talismã de controle para dar-lhes comando total sobre a alma reencarnada. A pessoa revivida mantém todos os seus poderes, incluindo Kekkei, mas algumas limitações existem, como com Madara, que não conseguia usar totalmente suas habilidades após ser reencarnado. O invocador pode controlar quanto livre-arbítrio a pessoa reencarnada tem. No nível mais alto de controle, sua personalidade é completamente eliminada, agindo basicamente como marionetes. Orochimaru gosta de usar esse controle total, enquanto Kabuto às vezes muda para ele quando necessário. Uma das maiores vantagens desse jutsu é que torna a pessoa revivida imortal. Elas podem se regenerar de qualquer dano e continuar lutando mesmo enquanto se curando. Tobirama originalmente projetou a técnica para ataques do tipo kamikaze, e ele até criou a técnica de tarjas explosivas de multiplicação mútua para esse propósito, técnica que a gente citou antes aqui no vídeo. Matar um invocador não parará o jutsu, mas existem 3 maneiras de encerrá-lo: removendo a alma reencarnada usando o selo do ceifador da morte, fazendo o invocador pará-lo ou permitindo que a pessoa reencarnada ganhe o encerramento e se liberte do controle do jutsu. Renascimento Rin é um jutsu super poderoso e proibido que só pode ser usado por alguém com o Rinnegan. É acessado através do caminho exterior, que é o 7º e último caminho de Pain. O que torna esse jutsu tão formidável é que ele permite aos usuários trazer os mortos de volta à vida, mas não como o Edo Tensei, onde eles são revividos como reanimações controladas, assim como humanos vivos reais com controle total sobre si mesmos. Mas há um problema: o usuário tem que abrir mão de sua própria vida em troca de trazer outras pessoas de volta. Quando o jutsu é ativado, o Rei do Inferno aparece e libera as almas dos mortos de sua boca, até mesmo puxando-as de volta da beira da vida após a morte. Essas almas são então devolvidas aos seus corpos, que são totalmente curados. Não sabemos todos os limites dessa técnica, mas Pain, também conhecido como Nagato, foi capaz de usá-la para trazer de volta centenas de pessoas de uma vez durante seu ataque a Konoha. As pessoas revividas parecem voltar com energia total. Mais tarde, durante a 4ª Grande Guerra Ninja, Obito usou o Renascimento Rin para reviver completamente Madara, que havia sido reencarnado anteriormente através do Edo Tensei. Obito sobrevive à técnica temporariamente graças ao Zetsu Negro se anexando a ele. Naruto também ajudou a estabilizar a vida de Obito por um curto período, usando o seu poder Yang dos 6 caminhos, mas Obito morre eventualmente na luta contra Kaguya. Bom, esses foram os jutsus proibidos de Naruto, ou pelo menos a maioria deles. Na verdade, foi meio difícil encontrar algum desses, então me avisem nos comentários abaixo se eu esqueci de algum. Existem outros vídeos de Naruto e de outros animes nesse canal também, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever caso tenha gostado. Assim você não perde nada e fica por dentro dos novos conteúdos. Fique à vontade também para acompanhar minhas lives que ocorrem lá na roxinha. Lá eu faço muitos react, jogatina, assisto também anime, filme, série, tem de tudo. E é isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.